Bem, pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos discutir uma aplicação matemática, né, muito importante no estudo da série de Fourier, que é basicamente a expansão de uma função em uma base de funções ortonormais. Então, a ideia básica é aquela mesma usada na geometria analítica, na álgebra linear, quando nós temos um conjunto de vetores de base e nós queremos expandir, né, representar um determinado vetor como combinação linear dos vetores de base. Aqui, no caso, nosso objeto de estudo são funções L2 integráveis, ou seja, funções cuja energia é finita. São aquelas funções que representam, de alguma forma, um sinal do mundo real, tudo bem? Então, a ideia é se essa função é definida, né, num intervalo, por exemplo, para t de menos tk a tk, nós queremos aproximar g de t, que é essa nossa função, por uma g chapéu. Tudo bem? Quem é g chapéu? G chapéu nada mais é do que aqui, ó, uma combinação linear de funções de base psiK de t, usando coeficientes da expansão gk. Só que note que, diferentemente do caso do vetor, né, da nossa base lá da geometria, que a gente tem um número finito de vetores na base, aqui nós temos um número infinito de funções de base. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, eu quero uma aproximação em que eu estou aproximando G de t por uma G chapéu, em que eu tenho aqui coeficientes GK e a minha função de base psiK. Tudo bem? Fazem o papel dos vetores de base. Então, no nosso caso, nós vamos ver que o nosso interesse aqui é particularmente para a série de Fourier, definir esse conjunto de funções de base como sendo senos e cossenos, né? Que aí a gente vai conseguir estudar as componentes de frequência do nosso sinal. Muito bem. Então, algumas definições importantes que eu preciso dizer aqui para vocês. A primeira delas é quando que duas funções psiK são ortogonais num determinado intervalo. A ideia é a mesma do vetor, se o produto escalar é nulo. Então, aqui a única diferença é que o produto escalar entre duas funções, ó, psj, psk, esse é o produto escalar. Ele, ao invés de ser um somatório, ele é uma integral. Então, ele é a integral no intervalo em questão, de menos t sobre 2 a t sobre 2, psj de k, psi, psj de t, psi K de T conjugado, tudo bem? Onde esse conjugado é aquele mesmo do número complexo, tudo bem, pessoal? O que significa o conjugado de um número complexo? Se vocês se lembram bem, eu tenho aqui, ó, Z igual a mais BI. O conjugado de um número complexo, eu troco o sinal da parte imaginária, A menos BI. Tudo bem? Então, a ideia aqui é essa. O produto escalar, ao invés de ser um somatório, é uma integral. Tudo bem? Entre o produto das duas funções. Nós dizemos também que, então, isso para J diferente de K, óbvio, né? Porque lembra lá da base ortonormal? Se eu tenho um vetor com outro vetor da base, o produto escalar tem que ser zero, porque eles são ortogonais. E agora, se eles forem o mesmo vetor, se J for igual a K, então eu digo que eles são normalizados, tem norma unitária. Então, aqui, ó, a norma da função psiK de t ao quadrado, né, que é igual ao produto escalar entre psiK e ela mesma, que é, pela definição, né,
a integral no intervalo de psiK de t conjugado, que pode ser escrito também como a integral, isso aqui, né, pessoal? Quer dizer, z, se eu tenho um número complexo, z vezes ele mesmo conjugado, isso nada mais é que a magnitude, né, daquele meu número complexo ao quadrado. Ó, só para deixar claro para vocês, aqui eu estou mostrando uma derivação desse fato. Então, ó, z é um número complexo, z conjugado, então z vezes z conjugado é a mais bi vezes a menos bi. Distributiva aqui vai ficar a quadrado menos abi mais abi menos bi quadrado. Esses aqui cancelam, certo? Menos e mais. O i ao quadrado é menos um, então menos um vezes menos b dá b quadrado. A quadrado mais b quadrado nada mais é que a raiz de a quadrado mais b quadrado, tudo bem? Que é o módulo de z ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui é a mesma coisa para a função de base. Essa integral aqui da magnitude ao quadrado da função tem que ser igual a 1. Tudo bem? Se um e 2 são satisfeitas simultaneamente, a gente diz que a nossa base é ortonormal. Tudo bem, pessoal? E é esse tipo de base que a gente quer usar para expandir a nossa função, o nosso sinal, tá certo? A gente quer aproximar o nosso sinal numa base de funções ortonormais, que daqui a pouco a gente vai ver serão senos e cossenos. Então, veja bem, agora a gente precisa determinar aqui quem é o erro de aproximação. Então, o nosso erro de aproximação, quer dizer, quando a gente usa a expansão naquela função de bases, naquele conjunto de funções ortonormais, a gente comete um pequeno erro. Quem é esse erro? Porque a ideia é a gente quer minimizar esse erro, a gente quer que esse erro seja o menor possível, de preferência zero. Então, o erro, pessoal, nada mais é que a norma ao quadrado da diferença entre a função original, sinal original, e a aproximação g-chapéu, que nada mais é, aplicando a definição norma ao quadrado, é o produto escalar de x com x mesmo, né? Então, a norma de um vetor ao quadrado é x escalar x, tudo bem? Produto escalar, usando a definição que a gente viu ali em cima, o que que é? É a integral de g menos g chapéu, g menos g chapéu conjugado. Também, usando a propriedade que a gente viu ali em cima, um número complexo vezes o conjugado é a magnitude daquele número complexo ao quadrado. Então, a gente chega que o erro é dado por essa integral aqui. Tudo bem? Agora, qual é o problema? É o seguinte, dado a minha função g de t, como que eu escolho os coeficientes gk, os coeficientes da expansão, de modo que esse erro aqui seja o menor possível? Porque aí eu garanto que a minha aproximação é a melhor possível, né? Se esse erro aqui for o menor possível. Então, vamos fazer alguns passos aqui algébricos, né? Alguma matemática, para a gente mostrar para vocês que, na verdade, esse GK aqui, ó, ele nada mais é que a projeção de quem? Do meu GT na função de base psiK, tá certo? Então, vamos aqui observar o primeiro passo. Então, ó, substituindo na fórmula do erro aqui, ó, eu simplesmente vou substituir G chapéu por quem? Pela definição dela, que é isso aqui. G chapéu é somatório para J indo de 0 até N. Note que agora eu não estou usando mais infinitas funções de base, eu estou truncando num número N que pode ser muito grande, né, mas finito. Pode ser 1 milhão, mas é um número finito. Então, veja, vai ficar integral GT menos somatório GJ psi J
vezes isso aqui de novo conjugado. GT menos somatório K, indo de 0 a N, GK, psiK, DT. Pela propriedade distributiva, então eu vou aplicar a distributiva aqui. GT com GT, GT com esse termo do somatório, esse termo de somatório com GT e os dois termos do somatório. Então vai ficar o quê? Vai ficar, quando eu pego integral GT, GT conjugado, eu tenho aqui a magnitude de GT ao quadrado, menos integral GT vezes o somatório em K, menos a integral do somatório em J vezes GT conjugado, que não esqueça que tem um conjugado aqui, ó, mais a integral dos dois somatórios. Soma em J, soma em K, GJ, GK conjugado, PCJ, PCK conjugado. Tudo bem? Agora, pessoal, eu posso remover constantes das integrais. Vejam, o GK aqui, ó, esses GJ, GK conjugado, GJ, eles não dependem de t. Então, eu posso tirar eles de fora da integral. Tudo bem? Então, aqui, ó, simplesmente reescrevendo essa integral como a norma de g ao quadrado, menos aqui no segundo. Então, GJ, ó, esse somatório em K de GK conjugado é constante, não depende de t, sai para fora da integral. Tudo bem? Então, fica somatório integral GT psiK conjugado de t. A mesma coisa que nesse termo aqui, esse somatório aqui, ó, é constante, sai para fora da integral. Então, somatório em J de GJ, integral G conjugado, GT conjugado, psj de t dt, somatório duplo desses dois GJ, GK conjugado, sai para fora da integral. Então, tirei o somatório dos Gs, fica só a integral, né? Psj conjugado. Muito bem, pessoal. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai expressar a equação anterior em termos dos produtos internos e notar o seguinte: como a base é ortonormal, esse termo todo aqui, ó, vale 1. Tudo bem? Isso aqui é igual a 1, que a base é ortonormal. Então, veja, mantendo aqui, trocando a notação, isso aqui, o que que é? Isso aqui é o produto escalar entre GT e psiK de T. Então, ó, melhor, né? Eu vou escrever aqui GJ, tá certo? Porque eu estou no somatório em K. Na verdade, deixa eu ver, eu estou em somatório em K, né? Então, eu vou expressar isso aqui como, tudo bem, vamos deixar aqui GJ mesmo. Porque, na verdade, pessoal, nós vamos. Isso aqui vai acontecer o seguinte: os dois somatórios aqui nós vamos unificar em um só. Tá vendo? Os dois somatórios têm N termos. Então, tanto faz eu usar K quanto usar J. Então, eu vou unificar num único somatório usando J, usando K. Tudo bem? Usando K. E o que que nós vamos fazer aqui? Então, esse aqui é o produto escalar entre quem? G, tudo bem? E psiK. Então, aqui tem um errinho. Esse J aqui não existe, ó. É só G, tá? É o produto escalar entre G e psiK, vezes o G conjugado de K. E esse segundo produto escalar aqui, ó? Isso aqui é o produto escalar de G com psiK conjugado. Tudo bem? Ó, produto escalar de G com psiK, tudo conjugado. Tudo bem? E aqui, ó, de novo, GJ, GK conjugado é a magnitude de GK ao quadrado. Por quê? Porque esses termos aqui, ó, esse somatório duplo, vai ficar simples. Por quê? Para J diferente de K, esse cara aqui vai a zero. Para J igual a K, esse cara aqui vai a 1, né? Então, quando ele for zero, some o somatório duplo. Quando ele for 1, é porque J é igual a K. Então, o somatório fica único também. Agora, aqui nós vamos fazer uma, digamos assim,
um artifício matemático que é adicionar e subtrair esse valor aqui, ó, somatório em K de G psiK ao quadrado, a magnitude de G psiK ao quadrado. Tudo bem? Então, nós vamos somar e subtrair. Então, eu vou subtrair ele aqui, tudo bem, pessoal? E vou somar ele aonde? Aqui, dentro desse somatório, aqui, ó. Tudo bem? Porque, na verdade, a gente unificou esse somatório aqui com esse. Tudo bem? Ó, unificando esse somatório com esse, a gente escreve um somatório aqui só. Tudo bem? E aí eu tenho aqui o termo que eu adicionei, que é g psiK quadrado, a magnitude, menos o gk conjugado, g psiK, que é o que eu já tinha aqui, menos o g psiK conjugado, que é esse outro que eu tinha aqui, lembrando que tem um menos aqui na frente, tá vendo? Então ele fica com o sinal menos, mais gk, magnitude de gk ao quadrado. E eu somo, quer dizer, eu somei esse termo aqui e estou subtraindo ele aqui, ó, tá vendo? Eu somei ele aqui, dentro desse somatório, e estou subtraindo ele aqui. Então, é como se eu estivesse somando zero. Não estou modificando a equação anterior. Tudo isso para fazer o quê? Para notar que esse segundo somatório aqui, pessoal, agora ele é um quadrado perfeito, tá vendo? Porque, veja bem, olhando aqui, eu tenho g psik ao quadrado em magnitude, né? Magnitude de g psik ao quadrado menos gk conjugado g psik, menos gk, g psik conjugado, mais gk quadrado. Fazendo uma analogia, eu tenho como se fosse aqui, ó. Esse aqui é o a quadrado, esse aqui é o a vezes b, esse aqui é o b vezes a e esse aqui é o b quadrado. Tudo bem? Fazendo uma analogia, que é igual a quadrado menos b quadrado do produto notável. Então, eu posso escrever todo esse somatório aqui como o quê? Como, veja bem, o A, que é esse aqui, então, G, psiK, menos o B, que é quem? GK em magnitude ao quadrado. Tudo bem? Então, vejam, eu simplifiquei essa equação aqui mais ainda, chegando nisso aqui. Então, agora a gente pode analisar essa expressão do erro aqui, pessoal. Olhando para essa expressão do erro aqui, note o seguinte: o que, que depende de GK? Porque veja bem, nosso intuito aqui no começo, ó, aqui em cima, é quem deve ser GK para o erro ser o menor possível. Então, notem aqui, o erro é uma função de GK. Porém, esses dois primeiros termos aqui do erro não depende de GK. Então, eu posso simplesmente vir aqui e descartar esses caras aqui. Ó. Eu jogo esse cara fora. Eu só me importa olhar esse cara aqui. Ó. Então, para eu minimizar o erro, pessoal, quem que GK tem que ser aqui? Veja, se eu escolher GK para ser exatamente G, o produto interno entre G e psiK, ou seja, se eu escolher GK para ser exatamente isso aqui, isso menos o GK ficaria zero. E esse somatório seria zero, tudo bem? Então, essa é a ideia. GK, olha lá, ó, GK a gente minimiza o erro fazendo GK ser igual a quem? Ao produto escalar entre G e psiK que pela definição é o quê? A projeção de GT, da minha função original, na função de base psicar conjugado. Tá vendo? O que bate, pessoal, perfeitamente com a nossa analogia feita com os espaços vetoriais no Rn. Veja bem, então, só para resumir aqui, ó, quem deve ser os coeficientes da expansão?
deve ser a projeção da função original nas funções de base, que é exatamente o que acontece, veja, no caso vetorial. Suponha aqui que eu tenha, ó, um vetor, tudo bem? Um vetor qualquer, e esse meu vetor, eu quero expandir ele nos meus vetores de base, psi1, psi2, psi3. Quem que é o coeficiente A aqui, ó? Quem que é essa distância A aqui, ó? Nada mais é que a projeção do meu vetor G aonde? Na base φ psi1. Quando eu projeto G em psi1, eu tenho esse tamanho aqui, né? Ó, esse tamanho aqui. Projetei meu vetor na base 1. Se eu projetar meu vetor na base 2, quanto que vai dar? Esse tamanho aqui, né, pessoal? Ó, esse tamanho aqui. Se eu projetar meu vetor G na base 3, vai dar esse tamanho aqui. E aí, como que eu reconstruo G? Eu faço G é A, é o coeficiente da expansão, vezes a função de base 1. B, coeficiente da expansão, vezes a função de base 2. C, coeficiente da expansão, vezes a função de base 3. Tudo bem? A mesma coisa com funções. Funções, só que o produto escalar agora, ao invés de ser discreto, é contínuo. Usa uma integral. Tudo bem? Então, o erro mínimo, pessoal, voltando lá na nossa análise do erro, o erro mínimo ocorre, olha lá, quando esse termo aqui se anula, tudo bem? Só sobra esses dois. Então, o erro mínimo é o quê? É a norma ao quadrado de g menos somatório em k do que? Do produto escalar de g por psiK a magnitude ao quadrado, que nada mais é que isso aqui, quem que é? É a projeção de G em cada função de base, me dá o coeficiente da expansão, GK. Então, o erro mínimo é a norma ao quadrado de G menos o somatório dos coeficientes da expansão ao quadrado. Tudo bem? Esse é o menor erro possível. Se o conjunto de funções de base, psiK de t, é tal que. Então, essa aqui é uma propriedade, ó. Se as minhas funções de base, se esse conjunto de funções de base é tal que, no limite, pessoal, quando n tende a infinito, quando o número de funções de base cresce muito, então eu vou pegar 1 milhão de funções de base, né? O erro mínimo tende a zero, isso aqui some, isso aqui desaparece, para qualquer função que eu estiver expandindo nessa minha base, tudo bem? Desde que essa minha função seja L2 integrável, olha lá, a minha função tem energia finita, isso aqui significa que a minha função tem energia finita. Então, essa função de base é dita completa, tudo bem? O nosso interesse aqui, então, é usar funções de base completas, tudo bem? Porque aí esse erro mínimo aqui vai a zero, a minha aproximação é praticamente perfeita. E, por fim, aqui, o que eu gostaria de dizer é que nós não vamos mostrar aqui, mas pode-se mostrar, né, que uma base completa é aquela definida por senos e cossenos. Então, se as minhas funções de base forem senos e cossenos, então essa minha base é dita completa. Ela tem essa excelente propriedade aqui de que quanto mais componentes eu colocar na minha função de base, o erro tende a zero, a aproximação tende a ser perfeita. Então, poxa, é uma boa usar senos e cossenos, certo? E essa vai ser a ideia da série de Fourier, que vai ser um próximo vídeo que a gente vai ver logo mais. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais.